Este programa Falando de Gente conta com o apoio cultural da instituição Mães da Sé. No Brasil, uma pessoa desaparece a cada 3 minutos. São mais de 200 mil desaparecidos por ano. Nosso trabalho é trazer esperança para as famílias que estão em busca dessas pessoas. Em mais de 25 anos de existência, conseguimos encontrar mais de 5 mil. Mães da Sé é uma instituição sem fins lucrativos que desde 1996 vem ajudando famílias na busca por seus entes desaparecidos. Sua ajuda é muito importante. Entre em contato conosco por telefone, e-mail ou mande uma mensagem. Fone 11 3337 3331. WhatsApp 11 99826 3991. E-mail, maisdase@gmail.com. Na Rádio Baruque FM. Falando de Gente. Com Marcos de Paula e Josepina Rischioni. Olá você, muito bem-vindo a mais um programa Falando de Gente, aqui na nossa Baruque News, a web rádio que a gente faz, compartilha e curte. E como sempre acontece, felizmente, o programa Falando de Gente também é apresentado há 12 anos, hein, Pina? 12 anos. Por você, Josepina Rischioni, a nossa querida Pina. Pina, bem-vinda a mais um Falando de Gente. Bom, lembrando que a Rádio Baruque FM foi eleita como a melhor programação pela APCA, Associação Paulista de Críticos de Artes. O programa Falando de Gente vai ao ar todos os dias às 15 horas e também de segunda a sexta-feira às 21. O Falando de Gente tem a produção de Lara Lima, direção-geral de Afrano e Vanderlei, e é apresentado pelo Marcos de Paula e eu, Josepina Rischioni. O endereço digital da Baruque FM é baruquenews.com, o Face radiobaruquefm.com, e-mail baruque.cruz@gmail.com. O e-mail do Falando de Gente é falandodegente@uol.com.br. E pelo nosso Instagram, que é @programa Falando de Gente, você fica sabendo das novidades, dos vídeos, fotos e detalhes de cada programa que vai ao ar. E hoje, no Falando de Gente, nós falaremos sobre gestão de pessoas, sobre relações humanas e relações profissionais. Falaremos sobre esse universo, né, das empresas, esse universo dessas pessoas que trabalham, que se dedicam arduamente para o desenvolvimento pessoal e profissional. Enfim, hoje a gente vai falar sobre esse tema cada dia mais necessário, né, eu diria, né, que a gente falar sobre esse universo empresarial. Para isso, nós vamos entrevistar uma pessoa muito querida, que é o Fernando Campagnolo, ou melhor, o Campa, como é conhecido no meio empresarial. Ele é empresário, mentor e investidor empresarial. Abriu sua primeira empresa em 1995, quando trabalhava mais de 14 horas por dia para fazer tudo funcionar. Olha só, hein, Pina? Nossa, que desafio, né? Que dedicação, hein? Vamos saber por que era assim, não é, Pina? Só que ele virou a chave. Organizou a empresa, delegou com método, dobrou o lucro e finalmente conquistou a liberdade, sem que o negócio dependesse dele para tudo. Quer dizer, construiu uma autonomia, ele fez uma ressignificação do que é a gestão, né, empresarial e do desenvolvimento dessas pessoas. Hoje, depois de aplicar esse método em suas próprias empresas, o Campa ajuda empresários de todo o Brasil a seguirem o mesmo caminho, construir empresas lucrativas e que funcionam sem que o dono precise estar em cima de tudo o tempo todo. Já são mais de 4 mil empresários transformados com o seu método exclusivo, o PPE. Que ele vai Um passo a passo prático para organizar, lucrar e conquistar a liberdade de verdade. Então, a partir de hoje, eu vou me tornar um empresário, eu vou ficar na orelha do campo há 24 horas para me decolar. Exatamente. Certo? Campa, bem-vindo ao nosso Falando de Gente, agradecendo milhões de vezes já você ter pego esse tempo aí na tua agenda, que a gente sabe que é um desafio tremendo, você, se não tomar cuidado, você acaba trabalhando 36 horas por dia. Bem-vindo ao nosso Falando de Gente. Uau, muito obrigado pela apresentação, obrigado pela receptividade, obrigado pelo convite, Pina e Marcos. É um prazer gigantesco estar aqui com vocês falando sobre esse assunto que eu amo, é minha vida. As pessoas me perguntam assim, quantas horas por dia você trabalha? Olha, trabalhar mesmo eu trabalho no domingo, que é quando eu estou em casa e minha esposa manda fazer alguma coisa, porque no dia a dia aqui eu estou curtindo, eu estou vivendo o meu propósito, fazendo o que eu amo fazer. Então, obrigado
demais por estar aqui com vocês hoje. Campa, por favor, diga para nós, antes de mais nada, quem é o Campa Gente? Bom, o Campa Gente, em primeiro lugar, é uma pessoa que valoriza família, valoriza relacionamento e, acima de tudo, valoriza pessoas. A gente fala com empresários o dia inteiro, né? Nossa rotina é essa. Mas assim, ó, qual é o recurso mais valioso que tem numa empresa? Você pode ter equipamento, você pode ter estrutura física, você pode ter estratégia, bom produto, bom serviço, mas sem pessoas, você não sai do chão, não decola. Então, para mim, de verdade, eu como pessoa, eu valorizo muito os relacionamentos, a conexão com as pessoas. Cada ser humano é único, cada ser humano merece ser valorizado, merece ser reconhecido e merece ser desenvolvido. Então, o Campa é essa pessoa que gosta de pessoas e gosta de contribuir realmente. Que legal. Ô, Campa, deixa eu aproveitar nesse bate-papo nosso, já logo de início. Pessoas não são recursos, né? Pessoas são complementares a recurso, porque eu vejo assim, ó, muitas empresas, na verdade, elas pecam referente a considerar pessoas peças de suas empresas, tá? E peça é um negócio que eu olho com maus olhos, porque peça parece algo que pode ser facilmente substituído. Pessoas numa organização, elas são partes importantes. Assim como o dono. Quando eu falo pessoas, eu falo dono, eu falo todo mundo. Então, a gente sendo parte de uma organização, a gente tem que entender que esse é o correto. Qual que é o papel de cada pessoa dentro de uma empresa? Por que aquela pessoa está ali? E eu vejo que muitos empresários pecam justamente nesse sentido. Eles contratam pessoas, eles normalmente não fazem uma ambientação, um bom processo de onboarding, não treinam e principalmente não dão clareza do que esperam. E aí no dia a dia passam reclamando, mas a minha equipe não se compromete, mas a minha equipe não pega junto, não quer nada com nada. E aí você vê como partes. E quando você vê como partes, você parece que meio que se isenta dessa responsabilidade. E aí você não cumpre o seu papel de entender que, poxa, em primeiro lugar, contrate boas pessoas, contrate certo, aprenda a contratar certo. Em segundo lugar, dê clareza para as pessoas, valorize as pessoas e desenvolva as pessoas, porque quanto mais as pessoas se desenvolverem, mais elas vão performar, mais a empresa vai crescer e mais a empresa vai dar oportunidade para elas mesmas. Então é um ciclo completo, é um ciclo que se autocomplementa. Os dois elementos, eles são fundamentais numa organização. E quando que a pessoa, né, sabe o porquê que ela faz aquela tarefa, o que vai acontecer depois que ela entregar a parte dela, porque sempre vai ter uma outra pessoa que vai receber, que vai dar continuidade, ela acaba se comprometendo muito mais porque ela conhece todo o processo. Não é assim que funciona no dia a dia? Pelo menos assim que eu enxergo, né? Perfeito. E isso é uma responsabilidade muito forte de toda empresa, já a toda a contratação, fazer seu onboarding e deixar isso claro para as pessoas. Não é só o teu trabalho, é como o teu trabalho reflete nas outras pessoas que estão aqui, como o teu trabalho reflete nos resultados, como reflete nos clientes. Então, quando a pessoa ela tem esse senso de responsabilidade, de entender que todo o ato dela tem consequências que vão melhorar ou piorar, mas elas tendem a se comprometer. Agora, claro, desde que eu tenho pessoas certas. E para mim, pessoas certas são pessoas onde os valores, eles são mais importantes que competência. Até porque competência a gente ensina. Isso. Valores a gente não ensina. Valores vêm de casa, vêm de família, vêm de tradição. Então é difícil a gente ensinar valores. Exatamente. Ô, Campa, falando nisso, diz para nós, como que é essa história do seu filho, né? Que foi ele que te fez mudar o rumo, né, da sua empresa e tal. Conte para a gente essa experiência tão assim, pessoal e tão significativa que deve ter sido para você, por gentileza. Conto, sim, vou tentar contar a versão reduzida dessa história aqui. A minha empresa era no ramo de tecnologia, sistemas de gestão, e até hoje eu tenho várias empresas dessa área de tecnologia, né? Mas acontece assim, ó, naquela época, quando eu comecei, até não foi difícil fazer a empresa performar e dar dinheiro. O problema é que para fazer isso, demandava de mim muito tempo da minha vida, muitas horas do meu dia, finais de semana, feriados. E eu sempre pensava assim, um dia eu vou conseguir contratar gente boa, gente competente, isso vai acabar. O problema é que passaram-se 15 anos e eu estava lá com 22 funcionários, gerentes em todos os setores, pessoas altamente qualificadas, ótimos currículos, bons salários, e o Campa trabalhava 14 horas por dia.
O Campo e a Cris, que é minha esposa, era minha sócia naquela empresa, sócia em várias empresas que eu tenho hoje. Só que a Cris saía tipo 5 horas, ela saía da empresa, buscava nosso filho na escola e ia para casa. Muitas vezes levava o trabalho para casa. Eu ficava na empresa direto. E nesse dia eu fiquei trabalhando até umas 10 da noite, mais ou menos, não tinha almoçado, que era meio que rotina para mim, não conseguia comer. Comia salgadinho muitas vezes, pesava 130 quilos por conta da minha empresa. E quando eu estava indo para casa, nossa empresa era um andar inteiro de um prédio e a gente morava no 3º andar. Eu subindo as escadas pensando que ia chegar em casa, ia ver minha esposa com meu filho, ou brincando com alguma coisa, ou assistindo algum desenho animado. Mas eu não vi isso, não. O que eu vi foi ela simplesmente sentada no sofá da sala, computador no colo, terminando o serviço que a gerente do setor não conseguiu dar conta. Cheguei em casa, dei um beijo no meu filho, fui até a cozinha comer alguma coisa. Quando eu voltei para a sala, eu vi uma cena que, se alguém é pai e estiver ouvindo, tomara que você não passe por isso não, tá? Mas a cena que eu vi foi meu filho com as mãos no joelho da mãe, pedindo assim, mãe, tira esse computador do colo, mãe, olha para mim, mas só um pouquinho, eu me emociono toda vez que eu conto essa história, porque é uma história que mexeu comigo, tá? Desculpa por isso. Mas esta cena, depois eu descobri que não era algo incomum, era algo que acontecia sempre, tá? Nosso filho implorando a atenção da mãe, porque de mim ele praticamente não tinha. Não vi meu filho crescer, chegar até essa idade. Aí eu decidi que, em primeiro lugar, eu me senti que eu tinha sido um fracasso como empresário e como pai, porque não era a vida que eu queria para minha família. Mas eu decidi que eu ia mudar. A partir desse momento caiu a chave de que eu tinha que deixar de ser o centro da minha empresa e fazer a empresa funcionar para mim, para minha família. Porque era aí que eu ia conquistar 2 coisas que, quando eu abri a empresa, eu queria. Que era o quê? Dinheiro no bolso e liberdade. Dinheiro no bolso eu tinha. Liberdade era uma palavra que eu já nem sabia mais o que era. Então, a partir desse momento, eu tomei a decisão. Eu vou fazer o que for necessário e eu vou fazer a minha empresa funcionar de verdade, como 3% dos empresários fazem. 3% que tem dinheiro, liberdade e paz. Que são essas 3 coisas que eu acredito que todo empresário tem que ter. E, Campa, como que você fala, né, desses empresários que são escravos, às vezes, do próprio trabalho, conforme você já vem comentando, né, de ter que trabalhar muitas horas, como você consegue ver todo esse cenário e auxiliar de algum jeito? O Campa, deixa eu aproveitar também e dar um tempero nessa tua última fala, que foi tão significativo que deu para entender mesmo a essência, né, a importância das relações humanas, das relações familiares, e a gente ficar muito atento a isso, e priorizarmos, sim, que é a essência da vida, eu diria, que é fundamental. E assim como é importante, né, Campo, eu acho que eu vou te colocar uma frase aqui que eu uso até clinicamente, muitas vezes. Quem atende quem? Né? Eu acho que é uma reflexão cada dia mais necessária, seja lá em que área você trabalhe, aonde você está inserido socialmente, profissionalmente, quem atende quem? É o carro que te atende ou você que atende o carro? É a casa que te atende ou você que atende a casa? E por aí vai, né, mundo afora. Eu acho que passa por tudo isso. E quando a gente fala, né, empresários escravos, a gente pode atribuir isso única e exclusivamente ao capitalismo, Campo? Ou é questão de cultura também? Porque muitas vezes a gente percebe que tem no papel um organograma, um fluxograma interessante, um desenho, sabe, funcional de uma empresa, mas que você sabe que muitas vezes um determinado gerente chega na empresa, não fala nem bom dia, não fala boa noite, não fala boa tarde, a relação é precarizada, a relação muitas vezes é tóxica. Como é que você vê esse universo, por favor? Você tem aqui 48 horas para falar. Boa, então vai longe. Boa pergunta, tá, Marcos? Assim, ó, o que a gente percebe? Que tem muito a ver com 2 coisas. A primeira é cultura. Você perguntou se tem a ver com capitalismo. Eu acredito que não, porque capitalismo é muito importante e para mim é o melhor sistema que existe no mundo. Por que é o melhor sistema? Porque é o sistema que valoriza o esforço, valoriza as pessoas que realmente fazem o que acontece. Então, veja bem, ó, problema que causa isso. Primeiro, cultura. Cultura de quê? Uma cultura de ouvir pessoas que normalmente não performam, normalmente não têm resultados. E o que acontece assim, ó?
97% dos empresários que têm uma vida análoga à vida de escravos, eles se relacionam com outros empresários que estão na mesma situação. E como eles se relacionam com esse tipo de gente, qual que é o argumento? O argumento é comum. E o argumento é atribuir culpados. É o mercado. Ninguém quer nada com nada, não tem mais gente competente no mercado, não tem mais gente comprometida, eu abro uma vaga e não aparece ninguém. Então, isso acontece muito, tá? E acontece também porque, em primeiro lugar, qual é a faculdade que forma empresários? Vocês sabem me dizer se existe alguma faculdade que forma empresário? Infelizmente, acho que não. Se existe, ela está camuflada. Está camuflada. Quando eu falo isso, as pessoas dizem, mas tem administração. Não, administração não forma empresário. Ela forma administrador. E administrar é uma parte muito importante, mas é uma parte. Ser empresário é muito mais do que administrar. É lidar com pessoas, é cultura. Então, o que acontece? As pessoas, normalmente, vamos falar assim, 99,99% de quem abre uma empresa porque era bom em fazer alguma coisa. Era um bom profissional, tá? Vamos pegar um exemplo. O cara que é engenheiro, ele vai abrir uma empresa de construção, de engenharia ou alguma indústria. O cara que é arquiteto vai abrir uma empresa similar, o mecânico vai abrir uma oficina. Esta é a realidade, a maioria. Só que no momento que você senta com um contador e pede assim, eu quero abrir um CNPJ, neste momento, você trocou de profissão. Você não é mais engenheiro, você não é mais mecânico, não é mais arquiteto, não é mais nada disso. Você passa a ser empresário. Só que o problema é que ele abre a empresa dele, ele vai contratando pessoas e ele continua sendo engenheiro, continua sendo arquiteto, continua sendo mecânico. Ele pode até não estar lá, com a mão na massa, mas a cabeça dele é de mão na massa. E enquanto ele tiver com essa cabeça de mão na massa, ele está negligenciando a parte mais importante da empresa. E qual que é a parte mais importante? É o estratégico do negócio. É como a gente vai crescer, é como que a gente vai desenvolver processos redondos que mantenham a qualidade mesmo quando eu não estou de olho. Como que a gente vai fazer para desenvolver as pessoas, para que elas sigam esses processos, para que elas performem, para que elas sejam felizes, se desenvolvam e cresçam na minha empresa? Como eu vou levar meu produto, meu serviço para mais e mais pessoas? Então, um empresário que ele não passa o dia pensando nessas coisas, que ele passa simplesmente pensando na execução do serviço ou no produto que ele tem, ele vai virar um escravo. E aí tem outro problema, que é o cultural. Aí eu ouço muito aquelas frases comuns que tá na boca de muita gente. Mas é o olho do dono que engorda o boi. Já ouviram essa frase? É o olho do dono que... Bastante. Se eu abrir meu Insta agora, tem 150 comentários desses no meu conteúdo. Mas é o olho do dono que engorda o boi. O que acontece, Obviamente que ninguém tem um olhar tão clínico para o negócio como o dono. O maior interessado é ele. É o dele que está na reta se der errado. Mas tem um detalhe. Olhar o boi não é olhar a equipe, o que a equipe está executando. Até porque quando você tem 4, 5 funcionários, até é possível. Desde que você não saia da empresa, né? Porque se sair de férias, for no banco, for no médico, ferrou. Se criou uma cultura assim, ferrou. Mas e quando você tem 50, 100? Eu sou sócio de uma empresa que tem mais de 4.000 funcionários. Como é que a gente vai ficar olhando todo mundo? Impossível. Então, onde que tem que estar o olho? Tem que estar nos números, tem que estar na gestão, tem que estar nos processos. Isso é o olhar do dono. Então, aquele empresário que ele não vira essa chave, que ele não migra essa forma de pensar para eu tenho que deixar de executar, eu tenho que deixar de ficar em cima das pessoas, e eu tenho que olhar a minha gestão, ele vai ser um escravo. E o grande problema do Brasil nessa questão, o Brasil, nem só o Brasil, porque a gente tem clientes de fora, também não muda muito, tá? Mas o grande problema é que a gente é criado para pôr a mão na massa e para executar, e não para pensar. E empresário tem que pensar, não tem que executar. E aí a gente fala com outras pessoas. E eu passei, quando eu trabalhava 14 horas por dia, eu falava com muitos clientes, eu falava com muitos colegas de área, eu reclamava. Eu estava inconformado com a minha vida de trabalhar tanto, a equipe não dá conta. E o que as pessoas diziam? É assim mesmo. Não tem outro jeito. Então o problema principal é a gente imergir e se relacionar com pessoas que nem de longe tem a vida que eu quero, nem de longe tem os resultados que eu quero, e eu acreditar dessas pessoas a verdade que fazem elas vivendo uma vida que não é a vida que elas queriam. Uma das coisas assim que mudou minha vida, além de eu aprender o que era importante, ter o conhecimento que era importante,
que fez toda a diferença e que eu faço até hoje é me relacionar, estar em grupos de pessoas, fazer amizade com pessoas que já são aquilo que eu ainda quero ser, que já têm aquilo que eu ainda quero ter. Porque é com essas pessoas que eu vou aprender. Se eu estou numa roda de pessoas que eu sou o maior, mais inteligente, mais esperto, essa roda não vai me agregar nada. Então eu tenho que conviver com pessoas que contribuem, não em pessoas que me puxam para baixo. Ô, Campo, e quando a gente fala, né, da naturalização do caos, a gente pode imaginar que existe uma fórmula para virar essa chave. Muitas vezes deve ser até se propor a ter algumas experiências, não diria traumáticas, mas extremamente desafiadora, porque você, como gestor, você está colocando isso desde o início, né? A necessidade de entender que na base de tudo, a gente está se relacionando com pessoas, com seres humanos. Então, cada um com a sua expectativa, cada um com as suas frustrações, cada um com os seus anseios, cada um com os seus desejos. E quando chega no ambiente empresarial, a gente percebe ainda, infelizmente, né, esse choque de cultura também, quando você... E aí a gente também vê muito isso, né, inclusive nas diversas mídias, a geração tal se relaciona diferente, a geração tal tem uma outra postura, a geração... E vai carimbando, como se a geração tal se resumisse a 2 ou 3 valores, né, ou 2 ou 3 comportamentos, e que a gente não pode procurar equalizar, e nessa equalização, que traga um bem-estar coletivo, que possa proporcionar aquela sensação assim, quanto mais essa empresa se desenvolver, eu estarei também me beneficiando. Passa por tudo isso, ou eu estou exagerando, Campos? Passa sim. O que acontece? As pessoas têm uma mania que eu particularmente detesto. A primeira mania é de achar culpados, tá? E a segunda mania é pôr rótulos. 2 coisas que eu odeio. Por que eu odeio? Porque assim, ó, muitos empresários que vêm até nós, que nos procuram, que comentam nas nossas redes sociais, eles gostam de culpar funcionários, governo, mercado pela realidade deles. Mas se a gente parar para pensar, em qualquer ramo de atuação, em qualquer cidade, qualquer região que seja, tem empresas que estão aqui, ó, decolando, e tem empresas que estão afundando. O que muda entre uma e outra? Muda a mentalidade do empresário. Aquele que está crescendo, ele é uma pessoa autorresponsável. Ele olha para a sua empresa e diz assim, cara, minha empresa não está legal, mas é porque eu não estou fazendo uma boa gestão, é porque eu ainda não entendi como me relacionar melhor, como ser um líder melhor, como vender melhor, como conquistar mais clientes. Eu ainda não entendi isso, então vou buscar isso e vou me desenvolver. Aquele que está afundando, ele só diz que o cliente está cada vez mais exigente, o funcionário está cada vez menos comprometido, não tem mais gente competente como antigamente, geração Z. Eu fico com raiva quando eu ouço isso. Eu fico com raiva porque eu tenho na minha equipe, a minha equipe aqui na Viva Positivamente, que esta empresa onde a gente transforma empresários, a nossa equipe é toda home office. Tem gente que eu nunca vi pessoalmente. Trabalha de casa, em outros estados, gente até em Portugal que trabalha com a gente. Eu tenho gente nova, de geração Z, muito comprometida, veste a camisa. E se a gente for parar para pensar, vamos falar de geração, olha a nossa geração. Quando a gente era novo, né, as bobagens que a gente fazia. Né, a gente fazia muita bobagem, cara. Eu fiz muita bobagem quando era novo. Quem não, né? Hoje a gente faz menos, né? Faz mesmo. Hoje, né? A gente, pelo menos hoje, tem consciência que tá fazendo bobagem. Né? Mas a geração Z, se você vai olhar, tem alguns que, pelo amor de Deus, né, sem condição, mas tem muita gente boa nesse mercado. Então eu acredito que tudo começa quando a gente começa a olhar para isso e entender que existem pessoas boas, existem sim. Só que se a minha... E aqui eu falo um negócio, Pina e Marcos, que eu vou ser cancelado. Tem gente que vai parar de ouvir agora, tá? Mas eu não tô aqui para fazer amigo. Eu tô aqui para dar real, tá? Se o empresário que está nos ouvindo abre uma vaga, não aparece ninguém, não aparece gente competente, primeira coisa, olha para a tua empresa. Olha para a tua empresa. Por quê? Porque uma empresa competente, e uma empresa competente não é uma empresa que tem bom produto, que tem bom serviço. Uma empresa competente é uma empresa que tem boa gestão, tem um bom ambiente, tem uma boa cultura, tem um bom processo de desenvolvimento de pessoas.
Uma empresa assim, uma empresa competente, ela vai atrair gente competente. Por quê? O mercado, se você abrir qualquer classificados, é cheio de boas oportunidades. Abre aí qualquer site, tem um monte de vaga com ótimos salários. Só que sabe o que acontece? Acontece que aquele bom colaborador, assim como o empresário, o RH de uma empresa, ele olha procurando os melhores para contratar, o bom ele procura as melhores empresas para ele trabalhar. Já o meia-boca, aquele que não deveria nem ser contratado, ele vai trabalhar onde? Naquela empresa que aceita ele. Então, o empresário que a empresa não é competente, não vai ter gente competente trabalhando com ele, mesmo que pague bem. Então, é preciso olhar para isso e mudar essa cultura. Porque é duas coisas que importam. A minha empresa tem que ser muito boa para se trabalhar, para os meus clientes, para eu estar nessa empresa, mas ela não basta ser boa, ela tem que se mostrar boa. E tem muita empresa que não é boa, aí não vai ter gente boa. Tem muita empresa que é boa, mas ela não mostra que é boa. Então ela não atrai bons candidatos. A gente abre vagas em todas as nossas empresas. A gente abre vagas, essa semana eu estava discutindo com um empresário que dizia assim, não, mas eu queria contratar closer, que é uma função específica na venda, mas não aparece ninguém. Cara, a gente abriu uma vaga de closer, no outro dia tinha 480 currículos de gente, mas aí quantos eram bons, Campa? Tinha 60 e poucos que eram pessoas extremamente de acordo com aquilo que a gente precisava. Mas por quê? Porque a gente faz esse exercício de ser uma empresa boa e mostrar isso de forma coerente. Quer Mas dizer, quando não eu basta estar no papel, né? Como? Eu falei, não basta estar só no papel. Não basta estar no papel. Eu preciso O Campo, quando mostrar você isso. fala em imagem, né? Você está falando a imagem que passa necessariamente, com certeza, né? Pela área de marketing, outras áreas estratégicas, sem dúvida nenhuma, mas passa também como que cada um nessa empresa se comporta fora dessa empresa, não é? Eu acho que acaba permeando e formando uma imagem positiva também, não só como estratégia de comunicação, mas acho que vai também, muito essencialmente, como cada um que faz parte desse corpo, né, da empresa, como Contribui, né? também contribui dentro e fora da empresa. É isso também ou não? É isso. Olha só, eu tive um caso de um cliente meu que a gente está conseguindo reverter a situação dele lá. Ele é uma empresa que ele trabalha com transporte, ramo de caminhões. Só que o escritório é meio retirado assim da cidade. Eu não me lembro agora qual é a cidade dele. E ele estava me falando que no administrativo não para ninguém. As pessoas não ficam. E ele está lá com processos, ele está bem organizadinho. Aí só que a gente foi a fundo, foi entender. Ele tem gente aquele pessoal mais operacional mesmo, lá dentro do depósito, faz a movimentação ali, toda a logística, até alguns caminhoneiros que são presidiários incondicional com tornozeleira. Então imagina, será que uma pessoa de bem, uma pessoa com valores, ela vai querer trabalhar num ambiente assim? Nada contra, essas pessoas precisam de uma chance também, precisam, realmente. Uhum. Mas, poxa, se o cara foi preso, alguma razão tem, você concorda comigo? Não é à toa que ele foi preso, que ele está numa condicional. E aí eu vou querer colocar pessoas com valores num ambiente assim? Então, o que eu estou querendo falar com isso? Tudo importa. Eu tenho que me preocupar com coisas. E a realidade é que tem muitos empresários que só se preocupam com o resultado. O resultado, ele vem no momento em que a pessoa se sente bem dentro de uma empresa. Vou falar um negócio, que esse negócio também separa o joio do trigo, tá? Separa o autorresponsável do mimizento. Porque o problema é que tem muito empresário mimizento hoje. Ele só quer mãozinha na cabeça e quer vinde a mim. O que separa, basicamente, é entender que, olha só o que eu vou falar. Se a gente olhar para as pessoas como um todo, vida pessoal, a maioria das pessoas tem uma vida que é uma vida ruim. Não é vida que ela quer. Ela não mora na casa que ela quer, ela não mora no bairro que ela quer, ela não dirige o carro que ela quer, ela às vezes está num ambiente familiar que ela não gosta, está numa comunidade que ela não gosta, a vida dela é muito ruim, ela não teve chance, não teve oportunidade. A maioria das pessoas. Então, se a minha empresa for uma empresa ruim também, o que vai acontecer? Essas pessoas,
elas não vão ter uma razão para estar comigo, não vão ter uma razão para se desenvolver. Agora, se eu olhar para isso, se eu entender que a maioria das pessoas tem uma vida ruim, e eu fizer com que a vida delas, enquanto elas estão comigo na minha empresa, não seja uma vida ruim, seja um ambiente legal, um ambiente de apoio, um ambiente de feedback, um ambiente de incentivo, um ambiente de desenvolvimento, sabe aquele negócio que as pessoas chegam a sexta-feira e sextou? Tem gente que chega a segunda e diz segundou. E tem gente que acha que, mas isso aqui é romance. Eu vejo isso todo dia. Empresários que organizaram a casa e as pessoas chegam na sexta-feira e dizem, puxa vida, eu tenho que ir para casa. Porque na casa é um inferno e ali na empresa não é. Entende o que eu estou falando? Sim. Eu não estou falando de tolerar coisa ruim. Não, não é isso. Eu não estou falando de tolerar pessoas que não performam. Não. Só que eu tenho que ter um ambiente que desenvolva as pessoas para elas performarem mais. Estimulem isso, né? Que ajude a mudar, né? Ajude a mudar. Até porque se eu tolero, tem muito empresário que tolera pessoa que não performa, pessoa com mau comportamento. Quando eu tolero pessoas que têm resultados e padrões de comportamento diferentes do esperado, eu estou dando 2 recados para a minha equipe. O primeiro recado é para aquela minha equipe que não é comprometida, aquela minha equipe que você nem deveria ter na tua empresa. O recado é, não se preocupe em performar, não se preocupe com o comportamento, que aqui a gente aceita tudo. O segundo recado é para a pessoa que veste a camisa da empresa. O recado que eu dou para a pessoa que veste a camisa da empresa e que tem um bom comportamento é assim, o teu esforço não vale a pena. Então, quando você menos espera, um bom colaborador vai estar olhando aquilo ali, ele não vai estar aceitando aquilo ali, e ele vai estar pedindo demissão com uma desculpa esfarrapada de que ganhou R$100 a mais, que é o emprego dos sonhos, qualquer coisa. E é por isso que muito empresário diz assim, não para ninguém na minha empresa. Se não para ninguém, os bons não param ninguém, começa a olhar para dentro. Faz de conta que você é o teu colaborador, e é o cara comprometido, e olha para dentro. E faça a seguinte pergunta, eu gostaria de trabalhar na empresa? Eu gostaria de dar meu sangue por essa empresa? Exatamente isso. E hoje, no Falando de Gente, nós estamos falando sobre gestão de empresa, né, Pina? Isso. A gente está falando sobre relações humanas, relações profissionais, desenvolvimento profissional. Para isso, nós estamos entrevistando essa pessoa muito querida, que é o Fernando Campanholo, ou melhor, o Campa, como é conhecido no meio empresarial. O Campa é empresário, mentor e investidor empresarial. Pina, para saber mais sobre a Baruch, conhecer a trajetória do Falando de Gente, da Baruch News, nesses 13 anos, quais são os canais, por gentileza? Bom, vamos lembrar, né, que a Rádio Baruch FM foi eleita como a melhor programação pela APCA, Associação Paulista de Críticos de Artes. O programa Falando de Gente vai ao ar todos os dias às 15 horas e também de segunda a sexta-feira às 21. O Falando de Gente, que está no seu 12º ano aqui na Baruch FM, tem a produção de Lara Lima, direção-geral de Afrânio Vanderlei, e é apresentado pelo Marcos de Paula e eu, Giuseppina Rischioni. O endereço digital da Baruch FM é baruchnews.com, o Face radiobaruchfm.com, o e-mail baruch.cruz@gmail.com. O e-mail do Falando de Gente é falandodegente@uol.com.br. Pelo nosso Instagram, que é @programa Falando de Gente, você fica sabendo das novidades, dos vídeos, fotos e detalhes de cada programa que vai ao ar. Este programa Falando de Gente conta com o apoio cultural da instituição Mães da Sé. No Brasil, uma pessoa desaparece a cada 3 minutos. São mais de 200 mil desaparecidos por ano. Nosso trabalho é trazer esperança para as famílias que estão em busca dessas pessoas. Em mais de 25 anos de existência, conseguimos encontrar mais de 5 mil. Mães da Sé é uma instituição sem fins lucrativos que desde 1996 vem ajudando famílias na busca por seus entes desaparecidos. Sua ajuda é muito importante. Entre em contato conosco por telefone, e-mail ou mande uma mensagem. Fone 11 3337 3331. WhatsApp 11 99826 3991. E-mail, maisdase@gmail.com. Campa, deixa eu te jogar agora uma questão também, né, que muito se fala, muito se pesquisa também, reflexões em diversas áreas, diversas fontes propondo essa reflexão, mas como que é a tua leitura da diferença entre um líder e um chefe? Bom, em primeiro lugar, é que eu acho que qualquer pessoa que ocupa um cargo de liderança, seja o dono de uma empresa,
seja um gerente, um encarregado, um supervisor, ele tem que ser as duas coisas. Ele tem que ser chefe e tem que ser líder. Por quê? Porque um líder é a pessoa que ela procura tirar o melhor das outras pessoas. E ela procura ser um apoio, no sentido de desenvolver as pessoas e tirar das pessoas os melhores resultados. Este é o papel de um líder, entender as pessoas e desenvolver as pessoas para que elas possam crescer, seja nessa empresa ou seja numa outra empresa. E tá tudo bem. Mas de vez em quando esse líder, ele também tem que saber cobrar. Ele também tem que saber que as pessoas não estão ali para enfeite, elas estão ali porque a empresa precisa delas para que produzam certos resultados. Então, quando você mescla um pouquinho das duas coisas, você tem um líder que realmente ele está no comando de uma equipe. E o líder tem um negócio, tá? Uma grande falha, se vocês me permitem, eu vou falar uma grande falha de muitos empresários no processo de promover pessoas a líder. A falha maior é olhar para a equipe. Puxa, eu tenho lá um setor, vamos falar assim, um setor de produção. E eu preciso de alguém para liderar esse negócio. Aí ele vai lá, olha, ou o mais antigo na empresa, ou aquele que mais produz. Chega para ele e diz, como você é a pessoa que mais produz, ou você é o mais antigo, eu vou promover você a líder. E quando ele fala isso para a pessoa, chega para a pessoa e diz assim, vou promover você a líder, gerente, o supervisor encarregado, na cabeça da pessoa passa duas coisas. Passa que ela vai ganhar mais, e passa que ela vai ter maior status, seja na empresa ou lá com os amigos, com os parentes. Mas não passa uma coisa, não passa pelo que ela vai ser cobrada. E aí no outro dia que essa pessoa foi promovida, o que ela está fazendo? Ela está lá executando como ela fazia até ontem. E aí você tem um líder que não lidera, que executa, você acaba tendo um executor caro, mais caro. E aí o empresário está lá sobrecarregado porque aquele setor ainda não tem uma autonomia suficiente. Então, o que é o correto? Não significa que o melhor executor, o mais antigo, não seja o melhor líder. Mas na hora de eu promover alguém a líder, eu tenho que olhar se essa pessoa, se ela tem capacidade de realmente desenvolver outras pessoas, se ela sabe lidar com gente, e se ela está preparada para entender que quando ele estava no cargo de execução, eu ia cobrar ele somente pelos seus resultados. Mas quando ele passa a líder, eu vou cobrar pelos resultados de toda a equipe abaixo dele. Isso. Então, esse é um exercício que tem que ser feito na hora de promover alguém. Quer dizer, tem que preparar essa pessoa antes, né? Para entender qual que vai ser o papel dele a partir dali. Porque não é todo mundo que executa que consegue realmente desenvolver um departamento, saber separar a amizade, porque eles têm amizade no dia a dia. Quando ele passa a líder, que ele vai cobrar essa pessoa, vai criar ruído, vai ter conflito, e como que essa pessoa vai lidar com essa situação depois, né? Então, acaba comprometendo toda uma gestão no setor, não é assim? É assim. Então eu tenho que deixar claro o que eu vou esperar desse novo líder e eu tenho que preparar ele para isso. Se ele não estiver preparado, eu posso preparar. Se ele tem as competências comportamentais para ser um líder, as competências técnicas, eu preciso me preocupar em preparar essa pessoa para que ele possa liderar. Então, esse é um caminho mais simples, mais rápido e mais certeiro de se fazer isso. Campo, além de tudo isso, né, que a gente está falando aqui, tem um fator também político, né? Que muita gente tem uma reação contrária, muita gente é aversa, assim, imagina, que não tem política. A política faz parte da natureza humana, né? Como é que você entende a questão da política nesse contexto todo, por favor? A política interna, você se refere? Isso. Sim, existe, com certeza existe. Se a gente pegar, assim, nas corporações maiores, principalmente, onde acaba tendo um distanciamento grande entre certos setores, isso vai se acentuar muito mais. Então, o que é papel de um empresário nesse tipo de caso? O papel do empresário é disseminar uma cultura forte dentro da empresa. E o que é cultura? Cultura, para resumir, para não ficar dando uma explicação técnica aqui muito extensa, cultura é o que acontece quando você não está vendo. Como as pessoas se portam quando ninguém está vendo. Isto é cultura. Quando então, não existe nenhuma câmera filmando, né? Nenhuma câmera filmando, ninguém fiscalizando, nem nada. Porque tem gente que é assim, ó, quando tem uma cultura forte numa empresa, as pessoas entendem o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer, e elas vivem isso, tá? Quando não tem uma cultura forte, tem gente que entende isso, mas tem gente que entende que eu não posso fazer coisa... Existem pessoas que entendem, eu não posso fazer coisa errada, e tem gente que entende, eu não posso ser pego fazendo coisa errada.
Você entende a diferença? É, Então, a sim. cultura é uma ação que todo empresário deveria se preocupar. Eu tenho que disseminar a minha cultura, os valores, o nosso propósito aqui dentro, o nosso jeito de ser. Para resumir, cultura é isso, é o nosso jeito de ser, como que nós somos. E no momento que você identifica que alguém na empresa não está vivendo essa cultura, ele não está agindo como o esperado, ele não está vivendo ali naquela organização conforme o esperado, ou eu faço um novo trabalho de cultura com essa pessoa, ou eu simplesmente promovo essa pessoa. Só que promovo, sabe para onde? Promovo a cliente, promovo para o mercado de trabalho. Exatamente. Ô, Campa, fala um pouco sobre os principais pilares da gestão empresarial eficiente, né? O que é importante para o empresário nesse sentido, né? Dele tornar essa gestão cada vez melhor. Então, assim, ó, tem 3 pilares que a gente aplica em todas as empresas que vêm até nós. O primeiro pilar chama-se pessoas comprometidas. O que é pessoa comprometida? É você ter uma pessoa certa, no lugar certo, com clareza do que se espera dela e com senso de dono, que pensa como se ele fosse dono daquela empresa. Resumindo, um intraempreendedor. Alguém que está ali, que entende que ele precisa performar, e ele performando, ele vai se desenvolver, ele vai crescer, seja na empresa, ou seja referenciado numa nova oportunidade que ele quer. Isso é uma pessoa comprometida. O segundo pilar a gente chama de processos padronizados. E processos padronizados é simplesmente eu dar o caminho e a clareza para as pessoas de como elas vão entregar os resultados que a minha empresa precisa, para que possa manter a qualidade de tudo que é executado na minha empresa, sem olhar direto para o que as pessoas estão fazendo. Então, isto é um processo padronizado. E o terceiro pilar é crescer, mas de forma estratégica. A gente chama isso de escala estratégica. O que é crescer de forma estratégica? É eu ter previsibilidade de onde a minha empresa vai chegar, mas eu também ter detalhado o passo a passo para eu chegar aos objetivos que eu quero. Mas crescer, quando eu uno tudo isso, tá? Pessoas, processos e crescer com escala, eu estou entendendo que a minha empresa, ela precisa sim crescer, mas ela vai ser reorganizada à medida que o crescimento acontece para suportar esse crescimento. Porque aí eu tenho um crescimento que é sustentável. Porque crescer por crescer é muito fácil, muitos empresários crescem, mas eles crescem e batem no teto. Por que bate no teto do crescimento? Porque a estrutura não está acompanhando. E por estrutura, eu não estou falando de maquinário, eu não estou falando de mais pessoas. Eu estou falando da reorganização, eu estou falando da gestão, eu estou falando dos processos. Se eu entendo que quando eu tiver 50 funcionários, a minha empresa não pode ser igual eu estou com 5, com 10 ou com 15, eu começo a entender que eu tenho que ter ajustes para comportar esse crescimento. Aí eu tenho um crescimento que ele se sustenta e ele se mantém. Crescer por crescer é muito fácil cair, o tombo é grande quando a empresa cresce na dependência de pessoas, especialmente se essa pessoa for o dono. Exatamente. Campa, diz pra gente, por gentileza, se tá difícil, tá errado. Por quê? Bom, em primeiro lugar, isso aqui é um mantra que está aqui no meu pulso, tá? Em qualquer evento presencial que a gente faz, a gente entrega para os participantes. Se tá difícil, tá errado. O que acontece, ó? Numa empresa, não é para ser difícil. Contratar é fácil, desde que faça as coisas do jeito certo. Se tá com dificuldade em contratar, é porque está fazendo errado. Vender não é para ser difícil, vender é fácil. Eu entender a dor do meu cliente, entender o desejo e mostrar que eu resolvo isso, se eu realmente resolvo. Se eu faço isso, é fácil vender. Se eu não faço, é difícil. Se é difícil, eu não vou estar tendo resultados. Crescer não é difícil. Se eu estiver fazendo as coisas do jeito certo, é fácil crescer. Eu poder tirar férias de uma semana, 15 dias, sem ficar com o celular o tempo inteiro com a minha equipe, respondendo WhatsApp, respondendo e-mail, é fácil, desde que eu esteja fazendo as coisas do jeito certo. Então, é o desafio, é a brincadeira que a gente faz com o empresário todo dia. Dá uma olhada para a tua operação e olha assim, isso está difícil? Ah, tá difícil, então porque tá fazendo errado. O que você tem que parar e olhar para melhorar? Eu peguei um caso, essa semana, semana passada, eu peguei um caso que a gente tem programas onde a gente acompanha os empresários, a gente tem vários programas, vários níveis, dependendo do nível de maturidade do empresário e da empresa. Mas esse empresário, ele chegou para mim, numa reunião que ele teve comigo, ele com 63, 64 funcionários, agora eu não lembro direito, tá? Mas olha só, 64 funcionários,
Ele trabalha de sol a sol na empresa dele, ele não tem dívida, qualquer decisão que precisa tomar tem que passar por ele, qualquer problema que aconteça precisa passar por ele, qualquer orçamento que apareça tem que passar por ele, a validação dos projetos precisam passar por ele, todos, pagamento de contas é com ele, compras é com ele. E virou refém da empresa, né, Campo? Virou refém da empresa, Marcos. E sabe o que é pior, Marcos? Ele tem 63, 64, agora eu não lembro, braços e pernas, e nenhum cérebro trabalhando para ele. Porque ele criou a equipe assim. O organograma dele, aquele que ele desenhou, que é uma das coisas que a gente orienta a fazer, tá bonitinho. Mas na prática, tá ele e 60 e poucas pessoas abaixo dele. Então ele tem, é como se ele tivesse 66 filhos de 3, 4 anos que ele tem que estar lembrando que tem que tomar banho, que ele tem que estar dando comidinha na boca. E de uma mãe só. E de uma mãe só, Marcos. Então você entende que é cultura. Aí eu até comentei com ele, cara, mas por que você trabalha assim? Você não delega nada. Não, Campai, que uma vez eu fiz isso e me roubaram. Olha o trauma. Olha o então, trauma. veja, é um trauma, Marcos, mas ele, na verdade, ele não delegou no passado quando roubaram, ele delargou. O que é delargar? Delargar é só exemplo, tá, Marcos? Eu contrato o Marcos, eu contrato a Pina e digo assim, gente, eu não entendo nada de financeiro, toca lá para mim e não quero saber, toca lá enquanto eu vou estar varrendo o chão da fábrica. Será que vai dar bom? Sem eu olhar número, sem olhar resultado? Pode ser que o Marcos e a Pina não me roubem, são pessoas boas. Mas pode ser que a gestão deles não seja aquilo que eu espero. Quer dizer, precisa de um mecanismo de controle, né? O tempo todo. Exatamente. E onde que eu controlo? Eu controlo através dos meus indicadores. Exatamente. Se eu tenho indicadores, pensa comigo, ó. A minha equipe hoje é toda home office. As pessoas trabalham em casa, a maioria das pessoas eu não conheço. A gente olha indicadores de setor. Os indicadores estão acontecendo. Eu não estou preocupado se meu colaborador, 3 da tarde, ele foi para a piscina. Pode ir. Eu estou preocupado que no final do dia os indicadores dele aconteçam. Que é bem diferente, né? Exatamente. É bem diferente. Quando você fala isso, Campa, quando você fala, né, o PPE, pensa o quê, por favor? Pessoas comprometidas. Outro P, processos padronizados, e o E, escala. Campa, fala um pouco sobre como que a tecnologia influencia aí a gestão empresarial, porque se você não tiver uma tecnologia também, aí você acaba ficando também refém, porque é tudo manual. Quer dizer, como que isso pode contribuir para melhorar a gestão? O Campa, e mais uma também, né? Hoje, a gente vê muito essa transição também, né, Campa? Pessoas com gestão, empresas com gestão familiar, que trazem para as suas empresas algumas questões, até inconscientemente falando, dessas relações familiares, né? A gente percebe isso também, assim como também a gente percebe aquele senhor que se esforçou, que desenvolveu sua empresa, que hoje ele está chegando na casa dos seus 70, 80 anos, e também está inserindo na sua empresa um filho, um neto, um sobrinho e tal. Essas transições vêm ocorrendo, sempre ocorreram, né? Mas hoje a gente está também no meio dessa pulverização tecnológica, tudo mais, né? Como é que você vem percebendo esse, vamos dizer assim, esse maremoto, ou esse treme-treme, vamos dizer assim, se é que está acontecendo, por favor. Perfeito, ótimas perguntas, tá? O que acontece é assim, ó, hoje em dia, gente, a tecnologia, ela faz parte do nosso dia a dia. Eu sou de uma geração, a minha formação é em ciências da computação, tá? Só que eu sou de uma geração que foi apresentado para o computador. Campa, esse aqui é o computador, esse é o Campa. Hoje, as novas gerações, elas já nascem conectadas. As crianças, você não precisa ensinar a usar um celular. Você dá um celular na mão dela, ela já está usando. Melhor do que nós. É verdade. Só que o que acontece? Aqui tem um entrave muito grande. Aqui, nós, em todos os nossos programas, a gente insere muitas tecnologias. E agora, com a inteligência artificial, então, a gente está se divertindo à beça com isso. A gente dá muitas ferramentas de IA que facilitam a vida do empresário. E ainda assim, a gente tem lá os 20%, 30%, um número bem alarmante de empresário que diz assim, não, eu não uso porque eu não sei lidar. E quando eu ouço isso, parece que é um ruído no meu ouvido. Por que eu falo isso? Ó? O meu pai tem 82 anos. O meu pai foi funcionário público a vida inteira.
E meu pai ama a tecnologia, ele usa a tecnologia direto, e ele poderia dizer, eu não sei lidar com isso. Ele não precisa, está aposentado, está em casa, ninguém vai cobrar ele se ele não souber usar um smartphone, um computador, alguma coisa assim, tá tudo bem. Mas um empresário dizer que não entende de tecnologia, pô, já está perdendo espaço de verdade para a concorrência. Por quê? Porque a tecnologia hoje, ela facilita, ela automatiza, ela diminui erros gritantes, e principalmente quando a gente entrou para a era da inteligência artificial, que era da inteligência artificial, ela pode até não substituir a maioria das profissões. Algumas elas estão substituindo sim. Quem fala que não está mentindo. Muitas estão sendo substituídas. Mas muitas, elas geram um fator de potência. Por exemplo, a gente tem na nossa empresa hoje 5 pessoas que são da área de marketing e conteúdo. Com o advento da inteligência artificial, é como se a gente tivesse 20 pessoas na nossa equipe. Porque a inteligência artificial está facilitando a vida delas, está tornando possível em minutos aquilo que às vezes elas levariam horas e até dias para fazer. Verdade. Então, o empresário dizer que não usa a tecnologia porque não entende, se recusar a entender, olha o que está fazendo com a própria empresa. O concorrente está usando, e muito. E aí pega essa questão, já pegando o gancho aqui do conflito de geração, da troca de geração. Mesmo com geração mais nova, a gente nova gosta. Não, tem muita gente nova que também não é adepta à tecnologia, por incrível que pareça. Tá? Verdade. Então, se pega na sucessão, ou no ambiente familiar, empresas familiares, a gente tem muitas empresas familiares na nossa base. Numa empresa familiar, não é diferente de uma empresa como qualquer sociedade. Tá? Existem empresas familiares que são de sócios e empresas familiares que empregam os filhos, aí tá tudo bem, são situações diferentes. Mas independente, uma relação de sócio ou uma relação de colaborador é baseada numa coisa, e é baseada no alinhamento, como que a gente alinha as coisas. Eu, por exemplo, eu tenho várias sociedades que eu participo, que eu tenho um monte de sócios, algumas tem 2 sócios, outras tem 3, 4 sócios, umas tem uma montoeira de sócios porque é uma SA. Já aqui na Viva Positivamente, é só eu e a minha esposa. Nós somos 2 sócios. Mas nós temos papéis muito bem definidos. Qual é responsável por qual área da empresa? Não significa que a gente está executando, mas significa que as pessoas, os gerentes que estão abaixo de nós, eles se reportam ou para ela, quando é uma área dela, ou para mim, quando é uma área minha. Então, há esse alinhamento. Então, toda empresa, toda sociedade tem que ter esse alinhamento. Quem decide pelo quê? Qual é a alçada de cada um para tomar decisão? Até onde ele toma decisão sozinho, até onde precisa de outro sócio. E a gente vê no dia a dia empresários que não fazem esse alinhamento. Então, um atravessa uma ordem, um dá uma ordem para uma equipe, outro vai lá e dá uma ordem totalmente diferente. A pessoa fica perdida. Aí eu faço uma brincadeira. Eu pergunto assim, você está em qual cidade? Eu estou em Campinas. Me fala o nome dos 2 prefeitos de Campinas. Não, é só um. Peraí, não tem 2? Não, é só um. Pois é, você percebe? Uma área é igual a uma prefeitura, tem que ter um cabeça, não 2. Então, se eu tenho esse alinhamento, qual é o primeiro alinhamento? É para onde a nossa empresa vai? O que a gente quer? Quais são as nossas metas? Qual que é o nosso ponto B? O segundo alinhamento é quem é responsável por fazer o que acontecer para chegar lá. E as empresas que mais falham hoje nesse sentido são aquelas que não têm essa comunicação. E aí eu estou trazendo isso para o ambiente familiar, é a mesma coisa. Na empresa, eu tenho que ter esse alinhamento. Sou sócio da minha esposa, do meu marido, do meu filho, do meu pai. Tá bom, mas você cuida do quê e eu cuido do quê? Em palavras simples, este é o alinhamento que tem que ter. E quando eu passo por uma sucessão, vou transferir a minha empresa para um filho, por exemplo, eu preciso entender algumas coisas. Em primeiro lugar, é se esse filho quer isso. Porque tem muita gente que está num processo sucessório e não quer aquela empresa. Ele está por obrigação, por pressão, que aquilo é um patrimônio, que ele tem que cuidar, mas muitas vezes ele não quer. Então, a segunda coisa que eu tenho que olhar é, puxa, essa pessoa está preparada para isso? Eu consigo preparar essa pessoa? A minha gestão, ela funcionou? Ela está funcionando ainda? Eu preciso quebrar alguns paradigmas. Essa pessoa que está assumindo, quais as competências que ela tem para assumir isso? Eu consigo formá-la uma pessoa competente para isso? Então, é um alinhamento que, se a gente não leva para um nível profissional, vai dar bagunça. Campa, nós estamos chegando na reta final do Falando de Gente, te agradecendo milhões de vezes. Conte sempre aqui com a Baruch, volte milhões de vezes também no nosso Falando de Gente.
agradecemos, gratidão aí pela aula que você deu para todos nós aqui. A gente ouvindo, nós percebemos que além de todo o teu conhecimento, né, vamos dizer assim, acadêmico, técnico, acima de tudo isso, você é um ser humano muito, muito especial. Parabéns pela sua capacidade, pelo seu amor ao que faz, e parabéns também por essa família muito maravilhosa que você tem, que você cuida tão bem e prioriza. Quando eu falo isso, não é priorizar para deixar de lado, né, a vida profissional, os outros compromissos, mas você deixou claro aqui, pelo menos para mim, o quanto que é importante a gente se preocupar, sim, nos desenvolvermos profissionalmente, mas nunca esquecermos que a essência da vida é a nossa família, são as relações humanas. E aí eu te peço para você deixar aqui para nós as suas considerações finais, mais uma vez, volte outras e outras e outras, né, Pina? Exatamente. Então, antes de tudo, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né? Foi um prazer enorme estar com vocês aqui. Eu nem vi que passou uma hora já de conversa. E a gente fica à disposição sempre que precisar, né? Sempre que acharem que a gente consegue contribuir, a gente vai atender esse chamado. E eu queria deixar, se vocês me permitirem, um recadinho final para o empresário, que por mais que você esteja corrido, por mais que você apague muitos incêndios no dia a dia, por mais que você seja aquela pessoa que tem que tomar qualquer decisão na tua empresa, o desafio é o seguinte, se você fizer sempre do mesmo jeito, você vai ter sempre os mesmos resultados, não vai resolver por mágica. Se do jeito que tá tudo bem para você, não muda. Mas se os resultados que você está colhendo, seja o tempo de qualidade que você tem, os números, o financeiro, o dinheiro que sobra, não estão de acordo com o que você almeja, você tem que entender que alguma coisa precisa mudar. E essa mudança, ela começa em você. E para começar essa mudança em você, você tem que entender que você não é pago pela tua empresa para estar ali resolvendo o problema. Você é pago para levar ela para o ponto B. Então, você precisa pelo menos uma hora, minimamente uma hora, se não der uma hora por dia, meia hora, para você parar, sair da execução, sair dos incêndios e começar a pensar no teu negócio. Pensar na gestão, pensar no crescimento e, acima de tudo, pensar na tua equipe, pensar nas pessoas que estão ali, quanto elas podem contribuir realmente com você, e não só te servir com braços e pernas, mas sim com o cérebro. Então esse é o recado que eu deixo para você pensar todo santo dia nisso. Muito obrigado, gente, pelo convite. Gratidão, nós que agradecemos e voto sempre. E hoje no Falando de Gente nós falamos sobre gestão empresarial, desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento profissional. Para isso, nós entrevistamos essa pessoa muito querida, que é o Fernando Campanholo, ou melhor, o Campa, como é conhecido no meio empresarial. O Campa é empresário, mentor e investidor empresarial. Abriu sua primeira empresa em 1995, quando trabalhava mais de 14 horas por dia para fazer tudo funcionar. Só que ele virou a chave, organizou a empresa, delegou com método, dobrou o lucro e finalmente conquistou a liberdade, sem que o negócio dependesse dele para tudo o tempo todo. Hoje, depois de aplicar esse método em suas próprias empresas, o Campo ajuda empresários de todo o Brasil a seguirem o mesmo caminho, construir empresas lucrativas que funcionam sem que o dono precise estar o tempo todo em cima de tudo. Já são mais de 4.000 empresários transformados com seu método exclusivo, o PPE. Um passo a passo prático para organizar, lucrar e conquistar a liberdade de verdade. E você que acompanhou mais este nosso Falando de Gente, o nosso milhões de vezes, muito obrigado. E continue aqui na nossa Baruch News, a web rádio que a gente faz, compartilha e curte. E dupla, hein? Um abraço, saúde para vocês. Na Rádio Baruch FM, Falando de Gente, com Marcos de Paula e Josepina Rischioni. Este programa Falando de Gente conta com o apoio cultural da Instituição Mães da Sé. No Brasil, uma pessoa desaparece a cada 3 minutos. São mais de 200 mil desaparecidos por ano. Nosso trabalho é trazer esperança para as famílias que estão em busca dessas pessoas. Em mais de 25 anos de existência, conseguimos encontrar mais de 5.000. Mães da Sé é uma instituição sem fins lucrativos que desde 1996 vem ajudando famílias na busca por seus entes desaparecidos. Sua ajuda é muito importante. Entre em contato conosco por telefone, e-mail ou mande uma mensagem.
Fone 11 3337 3331. WhatsApp 11 99826 3991. E-mail, maisdase@gmail.com.